Eu sou irmão Herbert Wildner, a idade de 95 anos, nascido em 1920, natural do município de Ijuí, descendente de imigrantes alemães. Dos 10 filhos, sou o penúltimo. Meu pai e minha mãe não falavam nada em português. Eu, antes de ir para a escola com 6 anos, eu já fui alfabetizado em alemão. Na escola apareceu um cidadão que nunca tinha visto igual. Ele disse logo que não era padre, mas também tinha uma roupa, uma batina preta, um negócio, um crucifixo. Fiquei olhando, não sabia o que era. E ele falou algumas coisas em português, depois falou em alemão. Aí eu entendi alguma coisa, e ele perguntou assim, em alemão, se algum dos rapazes, dos guris, queria ser como eu, disse ele assim, wie ich. Eu não entendi nada do assunto, mas a professora atrás de mim me bateu no ombro, né? Levantou o braço, dizendo, eu levantei o braço, pronto. Mas a minha vocação começou aí. Eu não entendia nada. Tanto assim que quando depois a aula terminou, a meia hora da tarde terminava a aula, tinha 3 quilômetros a caminhar até em casa. Quando eu cheguei em casa, pai, mãe, meus irmãos, irmãs, todo mundo sabia que eu ia, o ano seguinte, ia para Passo Fundo estudar. 24 de janeiro de 1933, eu com 12 anos, eu embarquei num trem que eu nunca tinha visto. Na despedida, a mãe um pouco chorosa, etc. Mas o pai, na lógica dele, na simplicidade dele, me deu a mão e diz assim, em alemão, Kind, mach mir keine Schande. Traduzindo, filho, não me faça vergonha. Isso até hoje, toda a minha vida eu carreguei esse baita discurso de uma pessoa que resumiu tudo, né? Uma tarde, o irmão Pedro Nolasco, ele me chamou, sentou numa cadeira, botou outra cadeira bem ao meu lado, e assim, muito simples e cordialmente, ele me falou, olha, se você caprichar, estudar bastante, se comportar bem, rezar bem, e não esqueça nunca de rezar a Nossa Senhora. Você pode ser um bom irmão marista. Foi naquela ocasião que eu realmente acreditei, descobri e acreditei na vocação para irmão marista. Na metade do ano de 1935, eu sei, um dia estava com febre, outro dia com febre, me levaram para a enfermaria, tratamento aqui, dali, médico, etc. e tal. Pelas tantas, o médico teria dito, eu soube isso depois, que eu fosse mandado para casa, que não tinha volta, estava tuberculoso, e que convinha ficar fora, ficar com a mãe para morrer junto à mãe, né? Aí eu fui, etc. Resultado, a mãe me tratou bem, o médico ajudou, e quase 2 anos depois eu voltei. Aí já tive que optar definitivamente, aos 18 anos, então, dentro do normal, os estudos me levaram para, então, entrar como candidato mesmo no noviciado, em 1939. E eu resolvi ser irmão marista. Fiquei até hoje. Estreiei o magistério, a primeira turma de alunos que tive foi em Antônio Prado. A província precisava intensificar a formação de irmãos, porque o governo exigia
o Ministério exigia diplomas, e não havia até lá praticamente universidades. A PUC estava começando, formando as primeiras turmas, então eu fiz vestibular, entrei como aluno num curso de letras anglo-germânicas. Se me perguntarem hoje o que eu gostei mesmo da minha atividade como irmão marista, eu vou dizer assim, né? Champagnat queria que as crianças crescessem sob nossos cuidados dentro da escola, para fazer deles bons cidadãos, no sentido de gente de cultura e, claro, formação. E também formar dos nossos alunos de tal jeito que eles se desenvolvessem como bons cristãos. Então, ciência e fé se completariam dentro do ideal de Champagnat. E foi isso que realmente me apaixonou o resto da vida. Eu nunca mais abandonei a sala de aula enquanto tive idade. Aí eles me trouxeram para a PUC, onde fiquei 9 anos trabalhando aí. E da PUC eu saí, depois fui para Veranópolis. Lá então começou, para mim, uma outra etapa, bem diferente, né? Já então com 60 anos, comecei a ajudar lá 2 anos, depois fui guindado a dirigir aquela obra toda, né? Fiquei por muitos anos, talvez 15 anos, na chefia, na direção, e depois fiquei por lá ajudando. Então, em Veranópolis fiquei apenas 33 anos, né? Mas foi um tempo muito bom, muito bom. De vez em quando dou uma escapadinha para lá, porque realmente lá ficou uma parte da minha vida, né? 33 e 96 é um terço por aí, né? E aqui agora, então, baseado na idade, então acharam que eu devia viver diferente, mas está sendo bastante difícil, não de sair de Veranópolis ou morar em Viamão, na Casa São José. Não é isso que é difícil. O que é difícil é não ter mais aquelas preocupações que lá realmente me ocupavam o tempo todo, né? Parece que eu não desisti de ser o educador que lá em Passo Fundo eu, pela palavra do irmão Pedro Nolasco, eu mais ou menos imaginei o que poderia ser. Eu pensando bem, eu não me arrependo de ser irmão marista. Realmente. Depois Passo Fundo, aquela tarde em que o irmão me sentou ao lado dele e me divertia, falou nos olhos, me falou no coração. Depois disso, realmente na minha vida, o meu projeto sempre foi esse, ainda é hoje. Dentro da vida marista, a gente tem toda aquela mensagem, o carisma, todas aquelas orientações, os escritos de Champagnat, a gente volta meio a ler, quase todos os dias vem alguma coisa. Então, ele transmite ainda hoje uma motivação muito tranquila, séria, positiva e, vamos dizer assim, convence as pessoas que abraçam a vida marista com todo carinho, convence as pessoas que realmente, seguindo os ensinamentos de Champagnat, a gente está num caminho bom.